Prever o futuro é uma aspiração humana muito antiga. No passado, o fazíamos com magia e adivinhações. Hoje, a gente faz isso se baseando nas tendências observáveis daquilo que ocorre no período em que vivemos. No caso, nós vivemos uma crise muito séria e já se desenham os novos debates. Então eu fui atrás de alguém que oferecesse um olhar singular sobre tudo isso que está acontecendo. Seu nome é Gabriela Tessitori e hoje vamos falar sobre vigilância, democracia e futuro no mundo pós-Covid. Antes a questão era se essas empresas, se os aplicativos estavam ou não utilizando os nossos dados. Isso já é uma discussão do passado, né? Isso já é fato que eles usam e agora o passo é pensar a regulamentação de tudo isso e como que é possível manter, então, os direitos de democracia, os direitos e garantias fundamentais nesse ambiente, principalmente agora com o mundo inteiro, né, utilizando ferramentas da internet ininterruptamente. Oi, Gabi, tudo bom? Oi, obrigada a vocês pela participação. Eu sou Gabriela, eu fui uma estudante de cinema. Mais do que o cinema, eu sempre fui uma apaixonada pela comunicação. Hoje em dia, inclusive, minha área de pesquisa tem a ver com a comunicação, né? Então, eu estou agora pesquisando essas relações entre redes sociais, dados, algoritmos, democracia, enfim, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, todos esses elementos que estão aí, que são, né, referentes também à comunicação e ao direito também, por isso estou aí como estudante de direito também, na FAAP também. Bom, então eu vou começar aqui lendo uma passagem de uma entrevista que eu li da BBC, do Harari, que é a seguinte: as escolhas que estamos fazendo para combater a Covid-19 moldarão nosso mundo nos próximos anos. E então ele propõe duas reflexões interessantes. A primeira é que se nós enfrentarmos essa crise por meio do isolamento nacionalista, ou se nós enfrentaremos ela através da cooperação e solidariedade internacionais. A segunda é que, dentro de um país, as opções são tentarmos superar a crise por meio de controle e vigilância totalitário e centralizado, ou por meio da solidariedade social e do empoderamento dos cidadãos. Então eu vou abrir com a seguinte pergunta: o que é o Big Data Economy e como isso se relaciona com a privacidade no mundo virtual? Então, Big Data ou Big Data Economy é um tipo de economia que surge aí no começo dos anos 2000, que é tributária da expansão da internet, né, e da expansão dos e-commerces e da expansão do mundo virtual como um todo, e que vai se intensificar depois com as redes sociais. Então, é uma economia que é baseada em dados, né? Por isso que ela chama de Big Data, né? E esses dados, eles são gerados por nós no momento em que nós navegamos na internet. Então, são todos os, como a gente chama, rastros digitais, né? Tudo aquilo que eu clico, eu passo o meu cartão de débito, eu passo o meu cartão de crédito, eu coloco no Waze, tudo isso está gerando dados, né? E esses dados, embora a gente ache que, enfim, são meras atividades corriqueiras, né, como colocar um endereço para ir ou fazer uma busca no Google, eles estão trabalhando para terceiros, por assim dizer. Então, todos esses serviços que são aparentemente de graça, como o Facebook, como o Google, eles sobrevivem na medida em que eles vendem os nossos dados. E eles vendem os nossos dados para quem? Sobretudo para marketing, para publicidade, para as empresas de toda sorte que querem alcançar o seu público-alvo. Então, suponhamos que eu seja uma fã de cinema. E por isso eu navegue na internet durante muitos momentos procurando filmes, olhando coisas relacionadas a cinema.
Então, os rastros digitais que eu vou deixando vão dizer que eu sou uma pessoa interessada em cinema e a partir disso eu vou começar a receber os ads, que são aqueles anúncios que vêm para nós nas diversas plataformas, seja no Google, seja no Facebook, seja no Instagram. Então, os anúncios são o modo como essas plataformas, essas redes digitais e redes sociais monetizam o seu serviço para vender para terceiros. Então, nós, com nossa atividade, geramos dados e esses dados são utilizados para vender para as empresas, para que essas empresas nos alcancem de uma maneira mais efetiva, né? Como a gente usa no jargão do marketing, para você achar o seu público-alvo com mais rapidez e mais certeza. Tipo, tem uma série de pensadores que eles discutem que existe uma espécie fixa de balança de troca na sociedade, né? Que é um balanço que se faz entre a liberdade e a segurança. Então, quanto mais liberdade, você diminui a segurança, quanto mais segurança, você diminui a liberdade. E se você for pegar, por exemplo, a primeira metade do século passado, a maior parte dos estados pecou pelo excesso da segurança e diminuição da liberdade, especialmente, né, quando você pega o Bloco Soviético, os fascismos da Itália, da Alemanha, etc., o Salazar em Portugal, enfim. E na segunda metade do século passado, com o neoliberalismo, a gente teve justamente o oposto, né? Um aumento muito grande de liberdade, uma diminuição da segurança, assim, houve um aumento da desigualdade social, enfim, todas essas coisas, né? Você acha que faz sentido fazer uma analogia dessa questão da segurança versus liberdade com a noção de privacidade versus vigilância hoje em dia? E como você acha que essa questão se relaciona com as coisas que estão acontecendo agora durante a pandemia, que ficou muito mais intensificado esse debate, quando os dados de fato podem ser utilizados tanto para mapear a doença, quanto para coagir as pessoas a não sair de casa? Como é que a gente faz agora? É que segurança também pode ter um nome de bem comum, né? Ou coletivo. Então, sim. Ou muitas segurança vezes econômica. Trazendo a questão da liberdade, né, e bem comum para dentro da pandemia, a gente tem visto, desde umas 2 semanas, por exemplo, primeiro o governador Dória fez um acordo com as empresas de telefonia, para que as empresas de telefonia começassem a ajudar, então, no monitoramento das pessoas pelos dados de geolocalização, né? Então, toda vez que a gente abre um aplicativo, o aplicativo pergunta, você permite ou não permite que tenha acesso à sua localização? Aí você coloca permito ou não permito, ou então, no caso do Waze, ou aplicativos de deslocamento, ele vai te perguntar somente quando o aplicativo estiver aberto ou sempre, né? Então, isso foi uma primeira consequência aí dessa legislação já avisando, porque antes nós nem sabíamos, a gente não tinha nem essa opção de colocar sim ou não, a gente simplesmente baixava o aplicativo monitorava os nossos passos e onde a gente estava o tempo inteiro. Agora, pelo menos, a gente tem a opção de colocar só durante o uso do aplicativo ou não quero, enfim, quando não são aplicativos de deslocamento, não quero. E isso está no modo de enfrentamento da China, né? A China conseguiram conter porque, sim, eles têm esse mesmo sistema que vende coisa pra gente, que traz os anúncios, que faz esse trânsito nosso nas redes sociais, ele pode tanto vender os nossos dados, mas ele também pode ser usado para nos controlar, para nos vigiar, para nos monitorar. E assim foi feito na China. Então, os celulares mostravam lá, vermelhinho eram os infectados, azuis os não infectados e o cruzamento das pessoas, quantas vezes uma pessoa não infectada cruzou com a infectada, enfim, eles se tornam mecanismos de vigilância e controle. É difícil lidar com essas questões quando a gente está vivendo um momento legal da nossa democracia. A gente está num momento bom, com as democracias funcionando super bem e não passando por uma grande crise. Vai ficar muito mais complicado quando a gente enfrenta uma crise tal qual a que estamos, né? Então, quais são os grandes desafios que você acredita que as democracias devam enfrentar após e durante essa crise do corona? E como isso se compara com a forma que os estados totalitários como a China lidam com essas questões, né? Porque assim, uma coisa é você olhar a China quando estava rolando o protesto em Taiwan e falando, olá, reconhecimento facial, monitoramento celular, parará, olha só, a China é totalitária, isso é um baita problema, fica muito mais fácil.
durante um período de um corona, você fala, ó como a China resolveu rápido o corona. Então existe uma complexidade nessa questão, né? Não, com certeza, porque justamente a gente está numa situação de exceção, né? Então tem várias questões aí que eu queria trazer. A primeira delas dando continuidade, então, é isso que eu já estava falando, da China, então, de países totalitários se valerem desses mecanismos que são utilizados no ambiente virtual, né, da utilização de aplicativos, de celulares, né, de smartphones, de internet, etc., para fins de vigilância e controle. Quando você... Uma coisa, claro, para as democracias ocidentais é óbvio que a gente olha e fala, claro, isso tem que ter um limite, não é assim, lá eles são totalitários, mas a questão, lá eles podem se tornar facilmente que chamam de ditadura digital. Mas isso não é um problema só nos países totalitários, né? A gente está vendo isso no coração do Ocidente, né? Então... Sim, governos subindo e caindo por causa das redes sociais. Exato, ou as redes sociais, ou mesmo o Trump e Bolsonaro, que usam o Twitter como, né, o principal canal de comunicação aí dos seus governos. Então, sim, e a crise da democracia, né, com vários livros saíram aí no final de 2018, como as democracias morrem, como as democracias chegam ao fim. Enfim, todos esses livros, não é que... claro, a democracia já estava com seus problemas internos, só que a faísca que jogou, né, que fez explodir tudo, foram as redes sociais. Foi o escândalo da Cambridge Analytica, que é essa agência que, enfim, tem inclusive vários filmes, né, tratando sobre... Tem um documentário ótimo da Netflix, que chama Privacidade Hackeada, que aborda toda essa questão desse escândalo. Então a gente começou a perceber que nós, Ocidente, começamos a perceber que isso não era um problema somente de países totalitários na China, longínquos, em que você não tem liberdades e garantias individuais e nem privacidade. Isso estava no coração e está sendo responsável é parte da crise que as democracias estão vivendo. Então, com nossos dados, algumas empresas conseguem mapear coisas como o comportamento de consumo, o caminho de doenças e uma série de outras coisas. Isso aí traz vantagens e traz desvantagens. Quando o Estado entra no jogo, aumentam ainda as implicações. Então, ônus e bônus dos usos invasivos dos dados pessoais das pessoas. Qual o melhor e qual o pior disso? O pior é a gente ter uma situação como foi a da Cambridge Analytica, né, de vigilância, controle e invasão. Então, o ônus é esse, controle, né? Então, utilizando dados com a legitimidade de conter uma crise como a do coronavírus, como essa do Covid-19 que a gente está vivendo, uma legitimação que, sim, ela é válida e, para isso, a gente tem que dar o melhor, né? Mas sempre prestando atenção num mínimo indispensável aí de anonimato e de privacidade na utilização desses dados, porque antes a questão era se essas empresas, se os aplicativos estavam ou não utilizando os nossos dados. Isso já é uma discussão do passado, né? Isso já é fato que eles usam e agora o passo é pensar a regulamentação de tudo isso e como que é possível manter, então, os direitos de democracia, os direitos e garantias fundamentais nesse ambiente, principalmente agora com o mundo inteiro, né, utilizando ferramentas na internet ininterruptamente. O bônus é que, do mesmo modo como esses dados podem ser trabalhados para vigilância e controle, esses dados também podem ser utilizados para políticas públicas, de saúde, do que quer que seja, né? Então são dados que, se sim, respeitadas as individualidades, respeitado o anonimato, respeitada a privacidade, podem ser dados valiosos aí na formulação de políticas públicas ou de voltadas para a saúde ou qualquer outra área, né? O bônus é que, sim, utilizada com a devida regulamentação, esses dados podem muito bem prover, né, os sujeitos e cidadãos e governantes de uma matéria-prima muito rica na formulação de política pública. Gabi, muito, muito, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigada a você, eu adorei.
Ó, galera, tudo que a gente falou aqui tem uma série de referências bibliográficas, uma série de vídeos, filmes e links que estarão disponíveis. Se você quer escutar esse papo na íntegra, que não parece, mas esse papo ele teve mais de 1 hora, você pode escutar ele inteiro no podcast Revisionários. Vou deixar também linkado aqui na descrição, tem no Spotify, tem no Google Podcasts, tem no Castbox, tem todas as plataformas que você imaginar. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Os contatos da Gabi também estão aqui embaixo, se vocês quiserem falar com ela. E é isso, gente. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Muito obrigado pela paciência de escutar a gente conversando. E é isso. Tchau, tchau.